Sem dúvida nenhuma, foi a pior partida desde que eu assumi o time. Salve, salve, fiel! Você está na fonte interna do Corinthians. Aqui a informação chega antes dos portais de notícias por aí. Então já deixa seu like e se inscreve, porque agora eu vou te contar tudo sobre os bastidores. E aí, fiel, beleza? Seguinte, depois do empate de ontem por 0-0 com o Vitória, ontem no Barradão, o Timão somou 9 jogos sem vencer e entrou para a zona da degola. Como se não bastasse o jogo feio de assistir e não dar um chute sequer no gol. O time do Diniz, que já vinha flertando com a zona, agora entrou de vez. Uma hora no fim do jogo, sei lá, 38, 40, que apareceu assim um placar que era finalizações. 1-0. No gol. No finalizações aos 40 do segundo tempo. Mendo Vidlovski, eu quero te ouvir. Um abraço pra você, muito boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. É isso. Resume como foi esse jogo aqui no Barradão. Vitória 0, Corinthians 0. Esse empate que não é bom para nenhuma das duas equipes, né? O Corinthians, nesse momento, com a vitória do Cruzeiro contra o Grêmio, vai ficando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o Vitória pode perder a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro com a sequência da rodada. Realmente não foi um bom jogo. O gramado do Barradão não está em boas condições. E também, claro, as duas equipes também não apresentaram um bom futebol, com boas chances. O jogo começou com questões já na escalação, né? Com surpresas aí, né? O Hugo Souza, porque ele foi um dos punidos naquela confusão no clássico contra o Palmeiras, mas o Corinthians conseguiu um efeito suspensivo, então o Hugo Souza foi escalado hoje como titular. E no lado do Vitória, o Kaká, o zagueiro, foi escalado como titular, ele que está emprestado pelo Corinthians ao Vitória. O Corinthians divulgou que o Vitória vai ter que pagar uma multa que está prevista no contrato de R$1 milhão. Então, antes mesmo do jogo, já teve essas questões. Com bola rolando, pouquíssimas oportunidades. No primeiro tempo, o Vitória teve uma chance, né? Com o Ramon, ele acabou sendo travado. E aí, depois, o Corinthians teve um chute com garro ali para fora, mas pouquíssimas chances mesmo das duas equipes. No segundo tempo, o técnico Fernando Diniz mexeu bastante na equipe, fez as 5 substituições, mas mesmo assim o jogo seguiu muito abaixo. Sem dúvidas, o pior jogo do Corinthians que já vi no ano. E não é à toa que o próprio Diniz diz isso na coletiva do pós-jogo. Sem dúvida nenhuma, foi a pior partida desde que eu assumi o time, mas tinha uma certa previsibilidade pelo número de jogos sequenciais, pelo tipo de gramado que é aqui e o momento que o Vitória vive, principalmente jogando em casa. A gente no segundo tempo, depois no segundo tempo a gente começou a ter um pouco de um jogo mais parecido com aquilo que eu gostaria que o time fizesse o tempo todo, nos últimos 20 minutos do jogo ali, os últimos 25, com as trocas mesmo. Mas era um jogo que tecnicamente a gente foi abaixo e ao mesmo tempo defensivamente foi muito bem, que é uma coisa que a gente tem que melhorar, o repertório ofensivo do time em todas as partidas, inclusive essas, como foi com o Vitória, que a gente vai pegar outros campos parecidos durante o campeonato, na Libertadores também fora de casa, e a gente tem que produzir mais. Mas vem cá, esse jogo não era pra ser aquele jogo que ele dá um descanso pros caras e ter aproveitado pra dar mais ritmo pro Jesse Lingard e o Zaccaria? Fica o questionamento. Pô, não era jogo pra você dar uma mexida? Pra deixar o Garro um pouquinho no banco, por exemplo? Pra dar titularidade pro Zaccaria? Ou pro Lingard? Para esses caras que estão entrando no segundo tempo, tardiamente inclusive no time. Talvez começar com o Caio César não, né? Porque ele chegou agora de lesão e tal, mas, cara, não era hora de rodar um pouquinho? Ele até falou que alguns jogadores não sentiram a sequência, né? O Gabriel Paulista e o Matheus Bidu, por exemplo. Tá bom, esses aí você mantém. Até porque, né, não tem tanta reposição, né? Do meio pra frente, o Bidon acabou sentindo. Então, por que não começou com o Matheus Pereira e o Alan, por exemplo? Deixa o Raniel e o Bidon pra semana aí, o jogo contra o Barra pela Copa do Brasil, ou então nem isso. Deixa pra semana que vem, dá um descanso de uma semana pro cara. Pois é. E agora amargamos a 17ª colocação com só 12 pontos. Próximo jogo do Brasileirão é domingo contra o Vasco, que hoje ocupa a 9ª colocação e venceu o São Paulo ontem. Pois é, rapaziada, me conta a tua opinião sobre isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. E ó, se inscreve e ativa o sininho, que
porque a qualquer momento eu volto com mais notícia. Fui!